avaliação clínica e neurológica. Então, a anamnese é importante, o ATLS ou ACLS, caso não seja trauma. Terceiro tópico é a importância de aplicar a escala de Coma de Glasgow. Escala de Coma de Glasgow associada à reatividade pupilar e o padrão respiratório, vamos demonstrar o quão grave está o nosso paciente. Então, uma dica também que eu coloquei aqui à parte, quando você for avaliar a reatividade pupilar, pode desconfiar de pacientes tenham usado alguma dessas substâncias elencadas aqui, ou os barbitúricos, ou os benzodiazepínicos, opioides. O que acontece? Quando você for avaliar a motricidade ocular, que for possível, né? Foi descartado que o paciente não tem lesão da coluna cervical, por exemplo. E você for fazer a manobra dos olhos da boneca, que é pegar a cabeça do paciente, movimentar lateralmente, a manobra dos olhos da boneca é aquele olho que fica parado, certo? Então, o que acontece? Um paciente com paralisia da motricidade ocular extrínseca, mas com preservação da reatividade pupilar, você desconfia que a lesão seja por intoxicação de algum dessas substâncias aqui, principalmente os opioides, os barbitúricos e os benzodiazepínicos. O paciente com essas substâncias, dependendo da quantidade do nível sérico, vão evoluir para miose, para constrição do esfíncter pupilar. Mas, inicialmente, o que vai acontecer com esse paciente é que ele vai paralisar a motricidade ocular extrínseca. Você faz a manobra dos olhos da boneca e os olhos do paciente estão parados, mas ainda tem reatividade pupilar. E em níveis séricos dessa medicação maiores, aí sim vai haver o comprometimento da pupila. Lembrando aqui, já foi dado na aula de hipertensão intracraniana, a reatividade pupilar, o tanto que é importante. Você pode encontrar um paciente com as pupilas reativas e simétricas, e você pode encontrar com pupilas arreativas, assimétricas ou simétricas, ou pouco reativas. Aqui eu tenho paciente que tem as duas pupilas em constrição, são as mióticas e fotorreagentes. Geralmente, o paciente que apresenta pupilas mióticas e fotorreagentes, ou a lesão está no diencéfalo, ou é alteração metabólica. Pupilas menores que mióticas, bem pequenininhas, são chamadas pontinas, pupilas pontinas, que ela pode denotar que o paciente tem um comprometimento ao nível da ponte, ou se é por uma sedação por medicamentos, o nível sérico dessa medicação está bem elevado. Pode acontecer também em disfunções metabólicas. Aqui é a anisocoria, tá? Você tem uma pupila dilatada e uma vasoconstrita. E pupilas dilatadas, fixas, médio fixas, são características de lesões a nível do mesencéfalo. Padrão respiratório, então assim, o paciente chegou na sala de trauma. Você avaliou nível de consciência, fez toda aquela avaliação geral. A escala de Coma de Glasgow dele vai te ajudar a definir se ele precisa de intubação orotraqueal ou não. Você avaliou o padrão respiratório, avaliou a reatividade pupilar, está anisocórico e é um trauma, esse paciente está com um sinal de hipertensão intracraniana e que está herniando. Então, um paciente grave, que além de intubar, você tem que tomar providência de fazer uma tomografia de crânio o mais rápido possível, para tentar identificar se essa anisocoria você tem que fazer uma intervenção cirúrgica. O padrão respiratório do paciente na sala de emergência também vai nos dizer a gravidade desse paciente. O paciente que tem esse padrão aqui, Chine-Stokes, que ele vai fazendo um gradativo crescente, 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 dá uma pausa. Crescente, 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 dá uma pausa. Então, esse aqui é um paciente que ou está com uma disfunção metabólica, ou tem uma lesão encefálica, que no slide adiante a gente vai estar falando onde que vai estar essa lesão.
O paciente com uma hiperventilação neurogênica central é que ele vem num crescente, um período prolongado, né? Praticamente até a exaustão, e depois ele dá uma pausa e vem num crescente novamente. Chama hiperventilação neurogênica. A atáxica é aquela respiração totalmente fora de ordem. O paciente faz uma inspiração um pouco profunda, aí mantém uma apneia e faz uma inspiração um pouco profunda, e depois faz aquela respiração totalmente desorganizada. Você não consegue ver um padrão de ins, 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 pausa. Ele faz apneias intercalado por hiperventilação e amplitude de ventilatórias mais variadas, conforme aqui vocês podem ver aqui. A apnêutica também é um outro padrão respiratório, onde o paciente faz uma inspiração prolongada e depois dá uma pausa. Solta. Tem um intervalo e esse processo se repete. Ou o paciente tem uma apneia, né? Pós-hiperventilação. O paciente vem, faz uma hiperventilação, depois tem uma apneia prolongada. Tá? É semelhante à hiperventilação neurogênica central, só que o time, o tempo de duração é mais curto. E o tempo de duração da apneia também, da pausa, é muito mais longo. Aqui é curto. O tempo de hiperventilação é longo, a pausa é curta, ele já entra em hiperventilação de novo. Então, voltando aqui, a gente tem aqui a respiração Cheyne-Stokes. O paciente vai ter uma lesão a nível de encefálico ou até telencefálico, certo? Seja estrutural, metabólica. A hiperventilação neurogênica central quer dizer que o paciente corresponde a lesões a nível de mesencéfalo. Tá? Então, eu tenho um paciente com esse padrão de hiperventilação neurogênica. Você lembra que o nível de lesão vai estar no mesencéfalo. E as causas vão ser mais variadas. Eu tenho um paciente com uma respiração do tipo apnêutica, tá? Conforme mostra aqui o exemplo anterior. Ou até atáxica, esse paciente já desceu mais o nível da lesão, você vê que é de cranial para caudal, a gente tem telencéfalo, diencéfalo, Cheyne-Stokes. Respiração, hiperventilação neurogênica central, mesencéfalo. Apnêutica e atáxica já está descendo mais, a nível ponte, transição bulbar, tá? Voltando aqui. A atáxica é bem característica de mais baixa, tá? De bulbar. Ok. Então, quais são as prioridades no atendimento quanto ao AVC neurológico da ressuscitação? Você já avaliou o paciente, identificou, e só para ficar mais fácil, vocês vão gravar esse mnemônico aqui. N, A, B, C, double D, 2 Ds, E, F, G. Então, o paciente que tem um comprometimento do nível da consciência tem que lembrar dessa sequência. N, A, B, C, D, double D, F, F e G. N quer dizer neck, pescoço. Se o paciente foi encontrado inconsciente até que prove o contrário, vocês vão pensar que ele possa ter um trauma raquimedular. Então, você tem que cuidado com esse paciente, tem que despir, tem que avaliar se tem lesões no dorso, escoriações, mas com a coluna cervical protegida, esse paciente mobilizado em bloco. Se não tem, não é um coma onde possa haver o comprometimento da cervical, você pode mobilizar o paciente sem seguir o protocolo para o paciente traumatizado. O A é de vias aéreas, né? Então, as vias aéreas têm que estar pérvias, você tem que proteger as vias aéreas. Então, lá o paciente tem que estar respirando bem, vai verificar se está pérvia. Se o Glasgow tiver inferior a 9, vai ser intubado esse paciente. B de breathing, respiração. Lembrar que o paciente não só as vias aéreas têm que estar pérvias, mas ele tem que estar ventilando adequadamente. Tem que estar mantendo uma PO2, uma PCO2 adequadas. A pergunta anterior que foi feita é se a melhor maneira de eu saber se o paciente está retendo CO2 é com a gasometria? Sim, é com a gasometria. Inicialmente, você vai conseguir, através de um oxímetro de pulso, mensurar a PO2, tá? Mas a retenção de CO2
Você pode suspeitar se o paciente tiver cianótico, com a perfusão diminuída periférica tisular, mas para você ter certeza é a gasometria arterial. Aí, então, vamos. NEC, vias aéreas pérvias, a respiração, a C, circulação. Esse paciente tem que estar com a pressão adequada para manter uma pressão de perfusão cerebral adequada. Lembra que hipotensão pode levar a uma baixa da perfusão cerebral e perfusão sanguínea cerebral e levar ao comprometimento do nível de consciência? Então, a gente tem que evitar isso e tratar agressivamente a hipotensão. Drugs, diabetes e drugs, né? Então, double D, você tem que verificar a glicemia desse paciente, pode ser um teste rápido, lembrando que a hipoglicemia pode levar a um quadro de coma. Nos pacientes etilistas, antes de fazer a infusão de glicose hipertônica, lembrar de fazer a tiamina na dose de 50 a 100 miligramas, lembrando que onde não tem tiamina, a gente faz complexo B venoso. Avaliar juntamente com a família se há possibilidade da ingestão de substância exógena, se foi encontrado desacordado, com uma caixa de comprimidos caído do lado. Se tem histórico de epilepsia UE, lembrando que a epilepsia, as crises convulsivas prolongadas ou estados pós-crise podem levar a um comprometimento do nível de consciência. F, febre, né? Associada à febre, sinais que o paciente possa ter infecção do sistema nervoso central, sinais de irritação meningea, petequias, lembrando da meningite por meningococo. G, que é a escala de coma de Glasgow, que é super importante e que vai dar norteando a gente aí para a gravidade do coma, no caso, e também para estar auxiliando o próximo médico que for avaliar esse paciente, até para como fins preditivos, né, do acompanhamento sequencial. O paciente chegou em Glasgow 6 e depois das medidas que foram adotadas, o paciente no dia seguinte está em Glasgow 10. Opa, então a minha medida, a minha terapêutica está sendo adequada, a gente só vai fazer uma nova checagem para ver se eu posso melhorar mais ainda, mas é uma escala que te dá a noção de gravidade do paciente ao chegar no hospital e também te dá a noção de como que a terapêutica instituída está agindo, até para você informar o familiar da notícia, se está sendo efetivo o tratamento, se o paciente está respondendo ou não está respondendo. H são sinais de herniação. E como é que eu verifico isso? O diâmetro pupilar. O paciente que está herniando, do lado que está herniando, ele vai fazer uma dilatação pupilar, uma midríase, geralmente do lado. Tem raras exceções, já foi dado na aula de hipertensão intracraniana, quando pode acontecer exceção, mas em geral, 99%, o lado da midríase é o lado da lesão. E depois que você fez todo o N, A, D, C, D, double D, E, F, G, investigação, né? Então, uma investigação mais apurada, você vai escolher os métodos de investigação laboratoriais, baseado na história clínica e no exame do paciente, se é tomografia, se é um estudo de líquor, se é eletroencefalograma, enfim, qual vai ser a sequência aí da investigação. Que exames que eu vou solicitar diante do paciente com rebaixamento do nível de consciência? Então, o exame, ele vai ser indicado baseado naquilo que você coletou da história. Se é um paciente traumatizado, você vai pedir os exames laboratoriais básicos do trauma no exame de imagem. Então, trauma craniano, vamos pedir a tomografia, que é o método de escolha nos traumas, sem contraste, que é um método rápido, que é disponível geralmente nos hospitais de referência, de fácil interpretação. Os exames laboratoriais mais detalhados, quando você não tem uma causa traumática, por exemplo, é um paciente idoso que subitamente começou um processo gripal, febre, começou a rebaixar o nível de consciência. Então, você vai pedir a parte de investigatória de doença infecciosa no sangue,
eletrólitos, função renal, função hepática, para ver se você identifica causas metabólicas hidroeletrolíticas que levam a esse coma. Digamos, ele fez uma tomografia, não mostrou alteração nenhuma. Os métodos de neuroimagem que podem ser utilizados, a tomografia, como eu falei, mas também pode ser utilizado a ressonância nuclear magnética. Em maternidades também, em crianças, neonatos com rebaixamento do nível de consciência, você pode lançar a mão do ultrassom transfontanela, que também é um método de imagem que pode estar mostrando aí hemorragias cerebrais espontâneas aí do recém-nato. Nem sempre há tomografia disponível e por questão da imaturidade cerebral é o exame de escolha para diagnósticos em neonatos, ultrassom transfontanela. O líquido, eu já falei, se a suspeita do rebaixamento da consciência é um quadro infeccioso, o paciente tem febre, o paciente tem sinais de irritação meninge, é o estudo do líquido. Lembrando que contraindicação de punção lombar, já foi falado na aula de hipertensão intracraniana, se o paciente tiver um déficit neurológico focal. Mesmo que o quadro seja sugestivo de infecção, faça o exame de imagem. Se o paciente, ao invés da meningite, tiver um abscesso cerebral, no momento da punção, o paciente pode evoluir com uma herniação, parada respiratória e vir a óbito na sua mão. Se tudo que você investigou, exame de imagem, exame de líquor, exames laboratoriais, a família desconhece da possibilidade de uso de substâncias exógenas, você pede um rastreamento toxicológico, que é assim, um exame mais difícil. Geralmente, quando se há necessidade, é encaminhado para o laboratório fora. O eletroencefalograma é utilizado mais a nível de UTI e não é um exame disponível em pronto-socorro, mas que pode auxiliar aí até traçar metas em pacientes que são epiléticos ou que não eram, haver um quadro entrado em estado de mal epilético, para estar orientando aí qual a melhor medicação utilizar e o acompanhamento sequencial. O tratamento, como nós falamos, é individualizado para cada caso. Por quê? Vocês viram, dentro dos 4 grandes grupos, como é vasto. E aqui eu não citei todas as possibilidades, eu citei as mais comuns. Então, ele vai ser individualizado para cada caso. Se é um trauma craniano, com um hematoma estridural, a causa desse comprometimento da consciência ela vai ser resolvida com a descompressão. Você vai indicar a cirurgia, vai levar para o centro cirúrgico, descomprimir, aliviar a pressão intracraniana e se espera que o paciente recupere o nível de consciência. Claro que nem sempre a cirurgia vai resolver tudo. Às vezes a gente tem traumas, não temos só hemorragias, nós temos contusões cerebrais, lacerações do parênquima cerebral, lesão adicional difusa, que é uma modalidade de trauma, que quando vocês forem ver trauma crânioencefálico, vocês vão ler sobre isso, onde a recuperação do coma, mesmo tratada a causa base, reduzida a hipertensão intracraniana, ela vai ser um pouco mais prolongada. Esse paciente vai demorar um pouco mais a acordar e quando acordar, pode ter sequelas, se teve lesão do parênquima. Quando é só uma hemorragia focal e que não houve lesão do parênquima, teoricamente, é para esse paciente acordar bem depois da cirurgia.